TV Evangelizar, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro, e estamos começando um programa especial, porque chamamos de Palavra. E tomara que hoje Deus dê a graça de nos tocar profundamente. Eu espero que eu seja tocado profundamente com algum verbo, com alguma palavra, que possa trazer à tona aquilo que de melhor eu tenho, e devo tomar consciência das minhas fragilidades, mas especialmente perceber que no meio desta fragilidade eu tenho uma característica, uma força que vem de Deus, que vem da inspiração, que vem do Espírito. Por isso, bom dia, eu sou o Padre André, aqui de Curitiba, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Seminário. Saúdo os meus paroquianos, a você de todo o Brasil, com certeza que quer hoje ter este momento especial diante de Deus, diante dos irmãos, diante do teu trabalho. Um especial abraço e uma saudação a um amigo meu de Curitiba, Flávio de Modeste, e ao eu citar ele, cito todos os amigos e aqueles que neste momento estão ligados espiritualmente e ao mesmo tempo na oração. Por isso, antes de começar a reflexão, pediria que você se unisse a tantos outros de todo o Brasil. Nós temos um poder enorme quando entramos numa esfera espiritual. E aqui vou conclamar e pedir para rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, colocando todas as intenções. Neste momento, com certeza, você tem muitos pedidos a fazer, não só por você, mas também por gente que tem necessidade. Vamos lembrar de todas as crianças, também daqueles que sofrem os horrores da guerra, aqueles que sofrem a fome, aqueles que são desprezados, enfim, aqueles que estão angustiados e que estão com dificuldades imensas de transitar na vida. Vamos entrar em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, que é muito interessante, convido a você ligar neste número que aparece na tela. Você pode já estar como associado nesta obra magnífica, mas com certeza o seu pedido de oração é sempre bem-vindo. Vamos sempre rezar pelas suas intenções, vamos colocar em especial os pés de nosso Salvador, da Mãe de Jesus, enfim, para que Deus conceda as graças necessárias, aquelas que são muito importantes a você. Por isso, ligue aqui para a TV Evangelizar, deixe o seu pedido. Se você puder ser associado, nos ajuda a manter estes momentos que são importantes na nossa vida, chamados momentos espirituais. E hoje eu quero trabalhar em especial a pessoa humana, na sua identificação como ser da natureza, onde, como diz o autor sagrado, está contida a vida magnífica, como se fossem em vasos frágeis. Mas nós, nesta natureza que Deus nos deu, nascemos, papai e mamãe se amaram, nos deram a vida, continua a criação de Deus, mas eu agora tenho dentro, ou melhor, carrego dentro a vida divina. Por isso então hoje o tema, nossa pequenez nos aproxima de Deus. Nossa pequenez nos aproxima de Deus. Olha que encanto de frase. Nossa pequenez nos aproxima de Deus. São Paulo é especialista, e por isso eu vou buscar um texto da Sagrada Escritura na segunda carta aos Coríntios, 11, 28 a 30, é um texto exuberante. Ele vem com premissas anteriores das dificuldades de Paulo. Paulo tinha uma garra fenomenal. Talvez se não fosse isso, Jesus teria que fazer muito milagre para a expansão do cristianismo. Mas ele usou de
toda uma fraqueza, entre aspas, chamada humana. Mas esta fraqueza humana, quando ela é vigorosamente cultivada na dimensão da humildade, humus, terra boa, ela faz florescer a identidade mais próxima do ser humano, que é a alegria de ser alguém, de ser realizado e de caminhar para aquilo que aspira, para o ultimato de sua função, que é estar junto de Deus. O ser humano pode se alegrar, tudo que ele fizer neste mundo, tudo é importante, mas a sequência dele é harmonizar todos esses elementos para um dia estar em harmonia total com o Senhor. Então é um verdadeiro treinamento sobre uma carne que é movida pela natureza, e temos dentro um descontrole, não sei se é assim que podemos chamar, que nós chamamos de pecado. Então eu vou tentar buscar em São Paulo, 2 Coríntios 11, 28 a 30, o tema, nossa pequenez nos aproxima de Deus. Vamos lá então para o texto. Eu estou com a Bíblia aqui do Peregrino, quem estiver com as traduções, outras, por exemplo, da Ave Maria, talvez as palavras sejam diferentes, mas o tema é o mesmo. São os versículos 28 do capítulo 11, e diz: e além de tudo isso, o fardo cotidiano, a preocupação por todas as igrejas. Alguém cai doente sem que eu adoeça? Alguém tropeça sem que eu fique impaciente? Se é preciso orgulhar-se, me orgulharei da minha fraqueza. Eu vou repetir o texto, porque ele é impressionante. E além de tudo isso, ele fala aqui das perseguições, dos perigos, virou barco, levou açoites, foi preso. Eu nem sei, aqui nos versículos que antecedem, Paulo descreve toda a vida muito parecida com a tua ou com a minha, nos percalços, nas dificuldades do dia a dia. Minha mãe dizia, cuidado com os enroscos, né? O meu pai dizia, cuidado com as tranqueiras. Eram palavras deles muito interessantes, porque eles tinham a experiência de rio, e rio, quando tem aqueles engates, eles, portanto, puxam e ao mesmo tempo fazem enroscar. A vida era dinâmica, mas São Paulo teve problemas graves, mas ao mesmo tempo conseguiu. Então eu vou reler o versículo 28, 29 e 30. E além de tudo isso, o fardo cotidiano, a preocupação de todas as igrejas. Alguém cai doente sem que eu adoeça? Claro que eu me preocupo, né? Se o irmão está bem, causa alegria, mas se ele não estiver bem, ele me preocupa, não é assim? Alguém tropeça sem que eu fique impaciente? Pode ser que alguém que caia pode de fato chamar a atenção. Nunca esqueço aqui, vou brincar agora. Eu lembro de um senhor que descia de um ônibus nos degraus, e ele errou o degrau e caiu, e alguém disse, nossa, ele caiu, o que é isso? E todo mundo, praticamente em forma de gargalhadas, não se contiveram, mas o homem olhou, depois que ele estava já no chão, ele olhou para todos acima e disse, cada um cai como quer, ou desce como quer, melhor, cada um desce como quer. Ele quis descer tombando, é assim que ele desceu, mas só para brincar. A vida de fato ela é muito dinâmica, e saber lidar com a vida é algo extraordinário. Eu gostei muito, eu não consigo fazer o que este senhor fez, brincar com a situação. Bom, ele podia ter se machucado, mas ele olhando para cima disse, cada um desce como quer, soube portanto brincar. Então aqui São Paulo continua, né? Se é preciso orgulhar-se, me orgulharei da minha fraqueza. Puxa, aqui então estamos num campo agora aberto, porque precisamos de muita força, mas Deus nos deu uma natureza, e ela tem um vínculo, ela tem uma direção, ela tem regras, ela é feita do jeito que ela quer. Se ela tem necessidade de comer, ela exige que eu coma. Se ela precisa do sono, eu preciso que durma. E assim a natureza tem a sua consequência, a sua evolução.
Agora, o segundo ponto, e vou exagerar nesta reflexão, mas o segundo ponto é a parte humana de cada um de nós. Deus me deu uma inteligência, me deu capacidade, só nesta mão, a quantidade de movimentos que eu tenho e o que eu posso fazer com ela é algo indescritível. Mas veja bem, eu tenho que treinar. E um pianista, depois de ele treinar anos, ele tem um vigor sobre estes dedos que estão aliados a uma capacidade interior. Então, esta natureza, ela pode ser cultivada extraordinariamente. Este braço aqui é uma perfeição do ser humano. Eu não tenho todas as perfeições, mas cada um tem e pode cultivar e desenvolver coisas magníficas. E por isso eu tenho que ter cuidado. As pessoas precisam estudar, a criança precisa evoluir, eu preciso evoluir. Só que sempre tem um controle sobre esta evolução. E por isso então nós ascendemos a um terceiro movimento chamado transcendente. Senão a minha natureza, ela quer que eu faça o que ela quer. Agora, a minha humanização, ser humano, é ser capaz de ser racional, inteligente. Ele necessita, portanto, de direção. E o terceiro ponto, então, é a direção para aspirar o infinito. E aí precisa cultivar muita coisa. Então, você entende que eu tenho uma fraqueza enorme, que é uma natureza. Eu agradeço. Ela fica doente, ela pode não me ajudar, mas se eu souber trabalhar com ela, ela me encanta, porque ela me deixa um ser humano feliz e ao mesmo tempo aspirando para aquilo que é fundamental, que é no fundo a minha espiritualidade. Santo Agostinho percebia, ele tinha dificuldade de domar, como São Paulo, como eu, domar essa natureza, os meus instintos, os meus modos de ser, aquilo que eu quero. E vou e posso deixar as portas abertas e entrar em áreas difíceis depois de voltar, especialmente na área de vícios, na áreas de conturbações. E hoje a ciência nos ajuda muito. Cuidado com as conturbações psicológicas ativas que destroem, em especial, o ser na sua essência. E por isso o cultivo do segundo ponto, que é da humanidade, ela precisa sempre estar em estreita ligação com o ser humano. E sabe qual é a maior dificuldade que nós temos neste ímpeto? É trabalhar com o outro. Veja bem, a natureza é minha, eu preciso domá-lo na minha interioridade. Por isso eu preciso sacrificar, tentar ajuizar valores maiores para que eu vença estes da natureza que são belos quando bem orientados. Agora, o ser humano é quando ele precisa desenvolver a sua humanidade, ele encontra imediatamente o outro. E esta é a meditação mais importante do ser humano. Eu sim, eu posso dominar ao meu modo de ser dentro, mas eu preciso estar bem interiormente, porque eu tenho que entrar em contato com outro ser humano, com o irmão do dia a dia, com aquele com quem eu convivo. E ali são estreitas as relações e as dificuldades são muito grandes. E eu tenho o benefício de me aprumar, de saber lidar, quando eu entro também em relação com Deus, na minha espiritualidade. Nos momentos de oração eu vou cultivando, eu vou percebendo. Mas entenderam que a natureza humana ela é regrada interiormente por mim? Eu tenho que ter muito cuidado para não deixar ela escapar para onde eu não dou conta, especialmente, repito, com os vícios. Parte 2, o ser humano precisa treinar muito para a alteridade. Alter do grego quer dizer relacionar-se com o outro. E este é o espetáculo maior. Então Deus nos deu uma graça humana de já evidenciar os dons e de eu poder fazer algo pelo outro, e isso me dá consistência e alegria. Então, eu trabalhar com a minha fragilidade, com quem eu tenho, aparentemente é muito pouco. Mas quando eu consigo perceber esta dimensão de que eu carrego o divino,
é importante eu detectar que eu preciso elaborar um processo. E por isso, agora, antes de ir para um segundo momento, eu gostaria então de já anunciar o que eu vou trabalhar no outro bloco. Eu vou tentar trabalhar 5 pontos, isto é, como trabalhar a minha fraqueza, o meu instinto natural para o pecado, para o mal, e eu preciso endireitar, eu preciso movimentar isto. É como acessar, eu diria, as coisas do alto. Então aqui tem um caminho em 5 pontos. Primeiro, eu preciso ter consciência de que eu sou um ser humano frágil. Sem isto não adianta. Querer ser o maior do mundo, tá bom, é importante, mas depende, cuidado. Porque a natureza, o ser humano é especificamente frágil. Mas eu tenho uma segunda natureza que eu ganhei na identidade do meu batismo, é ser igreja na forma fraternal, porque eu tenho os outros, eu preciso dos outros, não sou único no mundo. Terceiro, ser criativo, aquele que pode fazer alguma coisa pelo outro. Quarto, ser santo, fazer bem feito aquilo que eu posso fazer, aquilo que é de minha função. E finalmente, ser testemunho. Então, 5 pontos: ser humano, ser igreja, ser criativo, ser santo e ser testemunha. Mas agora eu tenho em especial um convite a você. Venha junto com o padre Christian Xangar e a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil em uma incrível peregrinação para as famílias, conhecendo a Itália. Serão 13 dias de espiritualidade com a história de São Francisco e os santos italianos. Conheceremos Veneza, a Basílica de São Marcos, Pádua de Santo Antônio, Assis, a cidade de São Francisco e Santa Clara. Também visitaremos o Milagre Eucarístico Lanciano e o mosteiro fundado por São Bento em Monte Cassino. Vamos até lá. São Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio e o Monte Gargano, onde se tem a famosa aparição do arcanjo São Miguel. Na Itália, teremos audiência com o Papa em Roma. Visitaremos também o Vaticano, a Praça de São Pedro, as basílicas de São João Latrão e também de Santa Maria Maggiore. A data de saída é de 6 de junho de 2024. Então se prepare, já está perto, o ano que vem, em junho de 2024. Entre em contato com a Peregrina Brasil e faça a sua reserva. Bom, obrigado a você de todo o Brasil que teve este momento de reflexão. Espero que na segunda parte possa refletir mais, aprofundar este tema da pequenez, e é ali que nós encontramos as maiores forças, a maior graça de Deus. Por isso, vamos aos poucos refletindo, mas eu vou para um intervalo e volto já. TV Evangelizar, estamos de volta com o programa Com a Palavra. Obrigado a você de todo o Brasil que está conosco nesta sexta-feira. Com certeza ainda peço para que você reze por mim. Eu estou também lembrando de todos vocês que estão irmanados agora, ouvindo, participando, integrando este programa Com a Palavra. E aqui está em jogo a Palavra de Deus. E olha a reflexão de hoje, o tema: nossa pequenez nos aproxima de Deus. Que coisa incrível! Deus extremamente divino, não temos como adentrar nesta dimensão tão estonteante, tão misteriosa, mas ao mesmo tempo tão visível do nosso modo de ver. Então, nossa pequenez nos aproxima de Deus. Como fazer com que dentro de nossa vida, do meu modo de ser, com as minhas fragilidades, eu possa acessar e construir uma história linda, até chegar novamente a poder ver face a face este Deus. E é importante ter noções de caminho, especialmente onde eu estou agora. Pode ser que eu esteja melhor em minha vida, pode ser que eu esteja num momento de muita aflição. Já percebi que o caminho não é este, que eu preciso mudar, que a minha pequenez é muito grande, quero ser dono dos meus sentimentos, eu não consigo,
Quero ser dono de minha angústia, eu não consigo. Quero ser dono das minhas fragilidades, eu não consigo. Eu quero ser outro, mas é difícil. Eu quero melhorar. Eu quero ter o bem-estar meu interior e ao mesmo tempo ser querido pelos outros. São dimensões muito fortes, dimensões muito interessantes do ser humano. O Viktor Frankl, um psicólogo, esteve preso durante 4 anos em prisão, na Segunda Guerra Mundial, e de repente ele diz que é importante eu sempre tocar dentro da minha pequenez, dentro da minha fragilidade, o lado saudável. Enfim, dar um motivo para que eu possa adentrar nesta natureza frágil, pecadora, e que é fácil de desandar ou ir para os vícios, ir lá ter um motivo maior. Inclusive o meu espiritual, enquanto eu me preparava para ser padre, ele dizia: olha, André, cuidado, se você não tiver perspectiva maior, de um elemento de maior sentido, você não vai longe. Ele dizia assim: você quer ser padre? Sim, este é o objetivo, mas não é exatamente este é o caminho maior. Você tem que ser padre para algo maior, tá certo? Para trabalhar para uma comunidade, mas antes de tudo para você poder ser melhor. E ao mesmo tempo para um dia acessar a dimensão divina. Então, esta explicitação de um sentido maior é importante. Então, por isso, o tema Nossa Pequenez nos aproxima de Deus. E lá, Deus planta, em especial, a semente do amor. E esta semente do amor, ela é impressionantemente bela, porque ela nos conduz a algo incrível. Nada tem tanta força quanto o amor. E olha que esta pequenez, parece que quanto menor a criança é, mais a gente quer embalá-la, mais a gente quer acessá-la, porque ela nos encanta, porque ali está a plenitude do amor, em coisas pequenas, mas se expande numa dimensão até humana, do ponto humano daquilo que é divino. E por isso a nossa fraqueza nos aproxima de Deus. E eu fui buscar o texto em Coríntios 11, 28 a 30, se você quiser ler todo o capítulo 11, ele é impressionante, porque ele fala das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, os desafios diários. Hoje, com certeza, acho que você já levantou e já teve desafios grandes da vida. Eu diria assim, começou bem o dia. Tomara que melhor, mas pode ser que você já está com desafios grandes. Alguns talvez de ontem, alguns talvez desafios de anos, alguns talvez ainda implacáveis, que você não sabe o que fazer, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu posso discernir aqui, se eu tomo esta conclusão, onde buscar forças, como que eu faço? Então, espero que estes 5 pontos agora possam ajudar a discernir o encaminhamento da minha natureza. Antes de citar os 5 pontos, ser humano, ser igreja, ser participativo, ser santo e ser testemunha, gostaria então de dizer que Cristo foi o primeiro que trabalhou com a fraqueza aparente para o mundo. Na cruz eles disseram: agora nós conseguimos acabar com ele, agora sim nós crucificamos. Então ali foi a mais implacável, eu diria, derrotada para o ser humano, do ponto de vista do ser humano. Eu diria assim, que ali foi o máximo da rejeição. Mas Cristo, a partir desta rejeição, desta morte, desse sofrimento, ele simplesmente revelou o amor. A grandiosidade do amor, e ali começa então a estupenda vida divina. A graça de sermos perdoados, de sermos acolhidos e de sermos divinizados desde já pelo sacramento oferecido por Jesus por sua morte. E por isso é grandioso este elemento de nossa fragilidade, mas sabemos que ao nós sacrificarmos ela, ao darmos atenção, ao cultivarmos esta fragilidade que se chama humildade, claro que precisa sempre interromper a natureza humana, nós ganhamos a força de Deus. Então vamos lá para o primeiro ponto.
ser humano, coração e abertura. Ali precisamos da liberdade e de uma resposta a Deus. Precisamos ser livres diante de Deus. Eu quero fazer isto por causa de Deus, por causa dos irmãos, porque eu posso ser melhor. Ser igreja é a vida fraterna, a cultivar o senso de conviver com os outros. Isto é difícil, mas é importante cultivar o senso de estar com os outros, porque eles são meus irmãos e minhas irmãs pelo batismo. A hora que eu lembro disso me ajuda. Ser participativo, criatividade, como é bom quando eu faço algo por alguém, para o mundo. É como se eu trouxesse, através desta fragilidade, para um bem maior. Ser santo é a meta fatal, que é amar, amar, amar. Ser santo é isso, é amar, amar tudo que eu faço. E finalmente ser testemunho, amar como Pai, como Deus Pai, que é servir como Jesus e deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Então agora espero que eu possa dar uma bênção a você em especial e neste momento pedir que você faça a sua intenção, porque eu quero colocá-la nas mãos do Senhor. Vamos então para a parte mais final deste programa com a palavra. Antes eu estou fazendo um pedido especial pelo Padre Eliton, que está em tratamento de leucemia. Rezemos também pela recuperação do Padre Reginaldo Manzotti, que fez uma cirurgia na coluna. E agora então a bênção. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um bom dia. Fique com a experiência de Deus.